CEMIG está entrando num forte ciclo de investimentos de 2026 até 2030. E aí, o que podemos esperar para a CEMIG nos próximos anos, em relação à sua rentabilidade, em relação aos seus dividendos? Então vem comigo que eu vou explicar tudo aqui para vocês em relação a essa empresa e dar meu ponto de vista sobre o investimentos em CEMIG no momento atual. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente vou comentar sobre a atuação da CEMIG no setor elétrico. A CEMIG hoje atua em geração, transmissão, distribuição, que é a sua maior fonte de receitas, distribuição de gás natural e trading também de energia. Aqui vocês podem ver que a empresa é bastante diversificada em vários segmentos de consumo de energia. Vocês podem ver que o lucro líquido da empresa subiu de forma bastante acelerada de 2018 até 2025. Lembrando que 2024 teve efeitos não recorrentes aqui no seu balanço, o que distorceu um pouco o lucro líquido da empresa. Nesse momento atual, a CEMIG já está começando a ter uma dívida mais elevada, o que vem batendo levemente no seu lucro no momento atual, porque ainda segue controlada essa dívida, mas vocês podem ver que já teve uma desaceleração de resultados para a companhia no curto prazo. Aqui vocês podem ver o lucro IFRS da empresa em 2024, que foi de 7 bilhões, e em 2025 de 4.900. Principalmente esse lucro de 2024 foi principalmente pela alienação da aliança, que foi uma venda de ativos. E se olharmos para o lucro recorrente da empresa, o lucro teve uma queda leve. Se tirarmos o efeito dos passivos pós-emprego, o lucro teve um leve crescimento aqui no curto prazo em relação a 2024 e 2025. E aqui vocês podem ver 9,3% de queda no lucro líquido recorrente, mas se olharmos para a ótica da reversão pós-emprego, que isso aqui não tem efeito caixa no curto prazo, então não tem desconto de caixa agora no curto prazo, é mais um desconto na parte contábil da empresa, um crescimento no curto prazo da lucratividade da empresa. E o EBITDA também da companhia segue bastante elevado. Vocês podem ver que o EBITDA em 2025 foi de 7 bi e 297 milhões, uma queda de 4% em relação a 2024, mas tirando a reversão pós-emprego, o EBITDA vai para 8,28. E a CEMIG já destaca o forte ciclo de investimentos que a companhia está ingressando, onde esse ciclo já começou desde 2019. Vocês podem ver que foi programado de 2019 a 2030 mais 70 bilhões de investimentos totais, onde grande parte vai ser investido na parte de distribuição de energia, uma pequena parte para transmissão, geração, gás natural e outros tipos de ativos. Grande parte dos investimentos é na sua principal fonte de receita, que é na distribuição de energia elétrica. E em relação a esses investimentos, aqui vocês podem ver que a maior parte do ciclo de investimentos da CEMIG vai começar agora em 2026 até 2030. Aqui nesse slide eles destacam exatamente isso, onde eles esperam de 2026 a 2030 44 bilhões de investimentos. Então, como de 2019 a 2030 era esperado 70, então 26 bilhões foram investidos no período de 2019 até 2025, onde foi um montante elevado, mas não tão elevado quanto o dos próximos anos. E é por isso que eu, no momento atual, eu não estou tão otimista com a empresa. Não é que os investimentos são ruins, mas a sua capacidade de gerar caixa e esse caixa ser distribuído para os próximos anos da empresa vai ser um pouco reduzida por conta dos fortes investimentos. A alavancagem vai ser aumentada, porque em média vão ter que ser investidos mais de 8 bilhões de reais por ano nos próximos 5 anos. Essa é uma das minhas visões um pouco negativas em relação ao curto prazo da empresa, mas isso não quer dizer que a empresa é ruim, mas isso pode afetar as cotações e também a lucratividade da empresa no curto prazo, nesse período de 5 anos. Por quê? O lucro líquido vai apanhar porque a empresa, consequentemente com esse grande investimento, vai ter que emitir novas dívidas, o que vão afetar ali o resultado financeiro da empresa, batendo no lucro líquido. Então pode ser que afete no curto prazo a distribuição de dividendos, como a CEMIG já distribuía bastante dividendos nos últimos anos, isso pode não acontecer para os próximos anos naquela mesma magnitude, por conta, principalmente desse motivo que eu falei com vocês.
o maior ciclo de investimentos da história da companhia. Vai acontecer principalmente nesses próximos 5 anos. E aqui vocês podem ver os investimentos realizados que foram crescendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai ter uma média de mais de 8 bilhões de reais anualmente para os próximos 5 anos. A empresa tem capacidade de fazer esses investimentos, vou explicar para vocês logo a seguir. Vai ser exigido um pouco menos de dividendos agora no curto prazo e também vai ser exigido mais emissão de dívida. A vantagem da CEMIG é que a dívida dela no curto prazo está extremamente controlada. O índice de alavancagem dívida líquida sobre EBITDA recorrente está em 2,3, o que é bastante confortável. E pelos meus cálculos, a dívida líquida sobre EBITDA para a CEMIG até 2030 deve chegar ali na faixa de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Grande parte do perfil da dívida da CEMIG está para o longo prazo. Essa amortização de dívida do curto prazo não vai afetar esses investimentos. Então, por isso que eu acredito que essa é a janela que a CEMIG decidiu mais investir em relação ao curto prazo, porque a amortização da dívida do curto prazo é bastante pequena comparado com a dívida total da empresa. A CEMIG tem sim capacidade ainda de emitir bastante dívida para os próximos anos para concluir esse ciclo de investimentos. E em relação aos dividendos, que em 2024 a CEMIG fechou com um dividend yield de mais de 15%, e isso aconteceu por conta de efeitos não recorrentes em relação à venda de ativos que foram distribuídos em forma de proventos. E aqui em 2025, a companhia diz que vai fechar o ano com um dividend yield de 14,9%, bem acima daquele que eu esperava em relação aos dividendos recorrentes. Mas lembrem-se do seguinte, pelos meus últimos cálculos, eu considerava apenas que a CEMIG ia distribuir 50% do seu lucro líquido em dividendos por conta do dividendo obrigatório que existe no seu estatuto. E a companhia distribuiu bem mais do que isso. E aqui vocês podem ver também que a companhia vai distribuir dividendos da sua reserva de lucros a realizar, que deve ser distribuído agora em 2026. E aqui vocês podem ver a parte do estatuto que diz que lucro líquido apurado em cada exercício social será destinado em 50% como dividendo obrigatório. Então, você, acionista da CEMIG, já consegue ter uma estimativa sendo mais pessimista de quanto dividendo você pode receber em relação a todo o exercício, por conta dessa linha aqui que está no estatuto. É obrigatório a distribuição de 50% do lucro líquido do exercício. Com esse dividendo total de 4 bilhões e 897 milhões, a CEMIG fechou com um ano com um payout de 71%, bem acima dos 50% de payout. Então é por isso que a CEMIG distribuiu bem mais do que muita gente do mercado projetava, porque todos projetavam um dividendo mínimo, principalmente por conta dos altos ciclos de investimento que a CEMIG está entrando. Então ninguém acreditava que ia acontecer uma distribuição tão elevada de dividendos. Depois de analisar mais a fundo o balanço patrimonial da CEMIG, eu percebi que existe um cenário de otimização de capital possível para a empresa nos próximos anos. Eu acredito que um complemento para os dividendos nos próximos anos, já que a empresa vai entrar num forte ciclo de investimentos, será advindo da reserva de retenção de lucro. Essa reserva é constituída em 11 bilhões de reais. As outras reservas, a reserva legal e a reserva de incentivos fiscais, não pode ser usada na distribuição de dividendos. Apenas no cálculo dessa reserva aqui, se a CEMIG distribuir isso em 25 a 35%, que seria o ideal para uma otimização de capital, porque nesse montante atual, essa reserva de lucros está praticamente 90% do capital social da CEMIG. A normativa deixa bem claro que essa porcentagem pode ficar ali na faixa de 40% a 50%. Então tem bastante chão para a CEMIG distribuir em dividendos extraordinários. E essa distribuição equivalente a 25% ou 35% de toda essa reserva de retenção de lucros seria o equivalente a 2,9 a 4 bi, que seria na cotação atual um dividend yield de 7,41% a 10,21%. Lembrando que essa reserva também vai crescendo ao longo do tempo, automaticamente porque ela está investida em renda fixa. Então, Thiago, qual é a conclusão que você quer chegar para mim? Primeiramente, vamos olhar o que o mercado espera para os dividendos ordinários de CEMIG para os próximos anos. Para 2026, o mercado ainda vê uma queda de resultados na CEMIG, principalmente por conta da alavancagem um pouco maior, como vocês viram nos slides passados. A alavancagem subiu bastante em 2025. Aqui vocês podem ver que saiu de 1,30 para 2,30, o que vai automaticamente afetar o resultado financeiro da companhia no curto prazo.
Então o mercado já vê um forte impacto agora no curto prazo, principalmente no lucro contábil da empresa, o lucro recorrente da empresa. E aqui vocês podem ver que nessa estimativa eu considerei um payout de 60%, como vocês viram, a CEMIG pagou mais 70% no exercício de 2025, então pode ser que ela mantenha ainda mais do que 50%, que é obrigatório por lei no seu estatuto. Isso nos daria um dividend yield de 6,30%, 79 centavos por ação para 2026. E para 2027, como eles projetam, e eu também espero, um crescimento ainda maior da alavancagem, para perto ali de quase 3 vezes, então pode ser que o resultado ainda continue apanhando por conta do resultado financeiro. Então o mercado espera quase 3,3 bilhões de lucro líquido recorrente para a companhia, e com payout também de 60%, isso seria um dividend yield projetado de 5,5%. Lembrando que esse dividend yield não tem aquele dividendo que eu comentei com vocês, que é bastante provável de ser pago como dividendo extraordinário para complementar esses dividendos. E para 2028, o mercado já acredita que grande parte dos investimentos já vão ter sido feitos e o lucro projetado recorrente da companhia estaria nos níveis atuais de 2024 e 2025 em 4,4 bilhões, com um payout também de 60%, isso nos dá um dividend yield de 7,3692 centavos por ação. E vocês podem ver aqui que o PL da companhia fica na casa de 8 a 10 vezes, principalmente em 2027, onde o lucro líquido pode cair um pouco mais por conta da alta alavancagem, o PL estaria bem acima das suas médias históricas dos últimos 10 anos, foi na faixa de 8 vezes de preço sobre lucro. Então, olhando para 2028, a companhia estaria no preço justo, olhando apenas para o PL. Então, qual é a minha estimativa de preço teto e dividendos? Como vocês viram, o mercado espera um dividend yield de 6,3%. Mas como eu destaquei, existe essa possibilidade de distribuição e já foi distribuído parte da reserva de lucros em 2025 nos próximos anos. Então, eu estimei que a CEMIG vai distribuir isso aos poucos nos próximos anos. Então vai ter um incremento por volta de 1,5% em distribuição de dividendos de forma anual para os próximos anos, como dividendo extraordinário em relação a essa reserva de lucros. Então, a CEMIG, na minha visão, pode ter um dividend yield aí na faixa de 7,5% para 2026 e de 7,24% para 2027. Isso nas cotações atuais de 12,43. Isso nos dá na faixa de 90 centavos por ação, o PL estaria na casa de 9 vezes, que na minha humilde visão não é toda aquela barganha, principalmente se considerarmos que os próximos anos, como vocês viram pela estimativa do mercado, vão ser com possíveis resultados andando de lado para a CEMIG. Obviamente, isso não quer dizer que vai durar para sempre, porque os ciclos de investimentos estão sendo feitos para gerar mais lucro para a companhia, gerar esse crescimento de lucros, o crescimento da empresa para os próximos anos. Então, eu, na minha visão, acredito que essa janela dos próximos 4 a 5 anos pode ser uma boa janela de acumulação de ações da companhia, por conta que o mercado deve bater em certos momentos na companhia por conta do aumento da alavancagem, o lucro líquido caindo e a redução até dos dividendos. Mas como eu destaquei para vocês, ela ainda tem esse artifício que pode ainda manter um dividendo bastante elevado e bastante considerável para o acionista, mesmo nessas cotações de 12,43. E meu preço teto, eu atualizei ele, infelizmente eu errei ali em 2025 em não considerar a distribuição da reserva de lucros. Eu acreditava que a CEMIG ia usar isso apenas para os investimentos nos próximos anos e não como distribuição de proventos. Então ela manteria um payout ali de 50% e o resto seria para o CAPEX da companhia. Mas não foi isso que aconteceu. Preço teto para a CEMIG, eu atualizei ele para 12,35. Eu ainda não vejo toda aquela barganha. O setor de energia elétrica já está bastante precificado e muitas companhias estão até relativamente bastante caras. A CEMIG, eu posso até dizer que ela está saindo de bem precificada para cara nesses momentos. Mas como existe esse cenário de altos investimentos, que em geral fazem com que o mercado bata nessa ação que está investindo bastante, vocês podem olhar pelo contexto da Engie. A própria Engie está passando por esse cenário e o mercado vem batendo há mais de 2, 3 anos nas ações da companhia. Geralmente, em cenários de altos investimentos, principalmente no setor de energia elétrica, são bons pontos de compra
para acumular ações, mas não esperar que essas ações vão subir no curto prazo. Você que quer ter CEMIG na carteira, você tem que ter uma visão agora, no mínimo de 8 a 10 anos, porque pode ser que as cotações da empresa fiquem de lado para os próximos 3, 4 ou até mesmo 5 anos, principalmente por conta desse aumento do endividamento da companhia. E olhando para o preço justo, pelo modelo de Gordon. Pelo modelo de Gordon, eu estimei uma taxa de crescimento de 8%. Em geral, todas as tarifas dessas distribuidoras estão crescendo acima da inflação. Então, se o IPCA em geral está ali na faixa de 5%, várias distribuidoras estão tendo um ajuste tarifário de 6, 7%, então eu estimei uma taxa de crescimento de 8%. Obviamente é uma taxa bastante agressiva e não vai acontecer agora no curto prazo. Isso é uma taxa esperando complemento do ciclo de investimentos. Então vocês podem ver que o dividendo por ação, eu estimei aquele de 90 centavos, mais ou menos. O custo de capital eu coloquei como 15%, você está exigindo um retorno de 15% ao ano, ou inflação mais 9% mais ou menos, de retorno total. Então, usando a fórmula do modelo de Gordon, nós temos um preço justo de 12,85. 3,39% de margem de segurança. Então vocês podem ver que, sendo até bastante agressivo na taxa de crescimento, estimando um retorno de inflação mais 9%, o preço atual da CEMIG estaria praticamente no preço justo pela fórmula do modelo de Gordon. Por isso que eu falo para vocês que, no momento atual, eu não vejo a CEMIG como toda aquela barganha, até mesmo na casa dos R$11 nem estava tão barata assim. Ela subiu, tudo bem, subiu lá 15, 20%, mas não está tão barato assim quanto tinha outras empresas bem mais descontadas, entregando já resultados fortes no curto prazo. Então o que você tem que ter é uma análise mais crítica em relação ao que você quer no curto prazo e o que você quer no longo prazo. E sempre estimar de forma com bastante pé no chão para não cometer nenhum erro. Por isso que, para reduzir a sua margem de erro, você tem que exigir uma margem de segurança para o investimento cada vez maior. Então por isso que eu mostro aqui para vocês que, na minha visão, o preço atual da CEMIG está literalmente no seu preço justo. E olhando para a parte técnica da CEMIG, vocês podem ver que ela é a clássica empresa de energia elétrica, onde acontecem lucros constantes e crescentes ao longo do tempo, e as cotações também seguem, porque as cotações em geral seguem o lucro no longo prazo. E vocês podem ver esse longo canal de alta, onde ela vem respeitando ele aqui com bastante firmeza, e o último ponto de compra bom da CEMIG foi ali nos 10,80. Eu até fiz um vídeo falando que para mim não era toda aquela barganha, mas a pessoa tinha que ter visão de longo prazo para investir numa empresa que estava entrando num forte ciclo de investimentos. Então qual é a minha visão aqui no curto prazo para a CEMIG? Eu acredito que ela deve ainda seguir por algum tempo rodando nesse longo canal de alta, e caso o seu endividamento aumente, pode ser que o mercado comece a bater um pouco mais nas cotações, mas eu não acredito em grandes quedas nas ações da companhia. Ela não é uma empresa que teve tantas quedas assim. Obviamente, o mercado fica bastante pessimista no curto prazo. Então, se você é um cara um pouco mais paciente, você pode esperar esse pessimismo de curto prazo na companhia para aumentar ou montar posições. Eu, pessoalmente, não tenho CEMIG na minha carteira, e eu fico de olho caso o mercado comece a bater novamente nela, como aconteceu em outros períodos. Um período que aconteceu isso com bastante força foi esse período de 2017 e 2018, onde o mercado bateu com força na companhia. Então pode ser que isso aconteça para os próximos anos novamente. Lembrando que a CEMIG é uma estatal, existe ali uma força um pouco maior em relação a notícias e tudo mais que podem afetar o curto prazo da companhia, mas isso nunca afeta o longo prazo da empresa. Então, na minha visão, no fundo desse canal, são bons momentos de compra para a CEMIG. Então é isso, pessoal, um vídeo um pouco mais complexo aqui. Eu sei que tem alguns pontos que podem não ficar claros. Deixa aqui nos comentários algumas dúvidas que vocês tiverem. Comente também se vocês têm CEMIG na sua carteira ou outra elétrica. Eu pessoalmente acho todas as elétricas no momento atual bastante precificadas e até muitas delas caras. A única elétrica que eu já falei em outros vídeos que eu acho ainda barata é a Celesc. Eu vou depois fazer um vídeo com todas as elétricas, falando também ao mesmo tempo da Celesc, porque geralmente ninguém investe muito nessa empresa, porque é uma empresa bem menor que as outras. Mas deixa aqui comentário se vocês estão comprando, reduzindo posição, deixa aqui no comentário para eu saber. Deixe dúvidas para eu responder elas nos próximos vídeos. E também, se você for novo nesse canal, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo.
e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.